Que alegria, mais uma vez, estar aqui no Bola Benta, toda terça-feira. Eu tenho a honra de trazer aqui para o meu canal do YouTube um sacerdote, um padre, para falar de futebol, né? Afinal de contas, é o momento em que o sacerdote, ele não fala apenas das coisas de Deus, ele se aproxima um pouco mais da população, ele fala um pouco mais de perto das pessoas sobre algo que as pessoas falam também, né, no dia a dia, que é o futebol, que é uma paixão nacional. Né? Muitos padres gostam muito de futebol nos momentos de lazer, nos momentos de brincadeira, naquelas conversas mais informais, na hora do descanso, né? Naquela hora da folga, nas férias, no fim de semana. O futebol faz parte ainda desses momentos, né? E o padre também, na hora do hobby, né? O hobby do padre, o descanso do padre, aquele momento assim, em que o padre precisa também desse descanso, quando ele encontra os amigos, os próprios amigos padres também, aquela bolinha, aquele bate-papo, aquela hora que pode ligar uma televisão para ver o jogo, torcer para o seu time de coração, claro, o padre tem seu time de coração, então a gente traz aqui para o Bola Benta, que é o nome desse quadro aqui no meu canal do YouTube, esse momento para o sacerdote dividir com esse público que está presente aqui no meu canal do YouTube, as suas experiências, as suas histórias, para que a gente possa curtir juntos tudo isso a partir de agora aqui nesse canal. E hoje eu trago muitas histórias interessantes, eu tenho certeza de que vocês vão gostar demais, 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 demais da conta. Ele é gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, embora a maior parte da vida dele já tenha sido vivida aqui em São Paulo, mas o coração é gaúcho, o time é do Rio Grande do Sul e ele traz consigo uma bagagem tricolor, que eu vou falar um negócio. Dom Jorge Piorezan, bispo auxiliar de São Paulo, responsável pela região episcopal Santana, há pouco tempo, né, passou a ser bispo, né, era pároco de um lugar, inclusive, que eu estive no último final de semana. Nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui, mas é uma alegria muito grande ter o senhor aqui para dividir as suas muitas histórias interessantíssimas, para falar um pouco desse seu coração colorado aqui. Oh, tô brincando, não vai me xingar agora antes da sua primeira intervenção aqui no meu canal do YouTube. Gremista Dom Jorge. Tudo bem, Dom Jorge? Boa tarde, Alex Miller. Eu já ia desligando o aparelho quando falou Colorado, mas vou permanecer aqui por respeito ao que a gente deu a palavra, que a gente ia conversar um pouco, então eu vou continuar. Olha, que alegria conversar com você, e Alex Miller já tem dado um trabalho extenso no que diz respeito ao futebol e aos esportes no Brasil, então de larga contribuição, e eu agradeço a oportunidade de conversarmos um pouco sobre futebol nesse dia. Muito bem, é muito legal, e o senhor é um gremista de mão cheia, né? E inclusive com vários registros já publicados, né, em redes sociais, na internet, a gente pode, inclusive, já verificar, né, muitas coisas ligadas à sua imagem, com a camisa do Grêmio. Isso sempre foi assim? Desde criança o senhor tem essa ligação com o Grêmio? Por que isso? De onde veio isso? O Grêmio significa o que para o senhor, Dom Jorge? Bom, antes eu quero dizer que isso veio assim até 14 de dezembro de 2010. A partir desse dia, depois do gol do Caluituca e do Cabango, o Cabango fez aos 8 do segundo tempo um gol, depois o Caluituca fez aos 40 e eliminou um time lá de Porto Alegre. O meu time é o Mazembe Futebol Clube, lá da República Democrática do Congo. Eu torcia para o Grêmio antes, agora eu sou fã do Kidiaba, aquele goleiro que saiu quicando naquela dança. O maior sonho de viagem que eu tenho é conhecer, isso mesmo,
é conhecer a sede do Mazembe. Eu quero conhecer a sede do Mazembe. Camisa verde e branco, que nem o seu Palmeiras. É camisa verde e branco. Sabe que uma vez o Grêmio enfiou um 5-0, não tem muito tempo, no Inter, lá em Porto Alegre, e nós temos uma foto do Kidiaba fazendo assim, ó. É histórica, esse ele é nosso ídolo, o Kidiaba, o goleiro do Mazembe, conseguiram uma foto dele fazendo assim. Aquela semana, todo mundo cumprimentava os colorados fazendo assim, e o Kidiaba tirou uma foto também assim. É nosso ídolo. Kidiaba é melhor que Danley. Mas, ô Jorge, Kidiaba não é parente do Kidiabo? Não é quase um pecado isso? O contrário. Agora tem uma história interessante sobre o Mazembe. Foi fundado em 1939, e sabe quem fundou o Mazembe? Foram monges beneditinos, que eles coordenavam o Instituto São Bonifácio lá no Congo. Sim. Na época era o Zaire, não é? E o padroeiro do time, da escola São Bonifácio, era São Jorge. Então o time começou como São Jorge e agora é Mazembe. E eu tenho de verdade uma vontade de um dia postar uma foto na frente da sede do Mazembe lá, porque passou a ser o meu segundo time. Vamos dizer, o segundo time. O primeiro continua aquele do coração, desde a infância. E o senhor perguntou como foi que eu comecei a torcer. Bom, o meu pai, os meus tios, a minha família sempre foi gremista. Mas eu tenho uma coisa, não sei se aconteceu com você também, com outras pessoas, uma rebeldia ali na infância e adolescência. E acredita que na escola, com 7 anos, eu só para ser contra o meu pai, eu quis ser do Inter. É o único da casa, o único da família, eu quis ser do Inter. O que aconteceu? No intervalo, a gente jogava bola ali, tinha 20 minutos de intervalo, com calça e camisa e manga comprida mesmo, no terrão, jogava um pouquinho, saíam os 3 com o olho inchado, com os beiços quebrados lá, para a aula do segundo período. E aí ficava difícil para dividir time. Eu quero você vai para o gol. Perdia muito tempo para dividir, então começaram a fazer Grenal, que era mais fácil, fazer Grenal no intervalo. E eu me colocava do lado do Inter. Eu queria ser do Inter. E aí eu era da primeira série primária, com 7 anos, um camarada grandão lá da 8ª, da 7ª série, não gostava que a gente se enfiasse lá no meio, muito pequeno para jogar. E eu sei que eu fui no Inter um dia e um me pegou pelo ombro assim, empurrou, falou, não, você é lá. Eu fui no Grêmio, quer dizer, eu fui no Grêmio. E aí, não, o pai era do Grêmio. Eu fui jogar no Inter e o camarada grandão me empurrou no Grêmio. Eu falou, você não é aqui, você é lá. Eu falei, mas eu quero jogar aqui não, mas você é deles. Eu fui lá e tô até hoje, peguei uma bronca desses caras de vermelho. Eu fui, mas eu fui mesmo. Eu fui mesmo. Rapaz, se tem alguém que contraria eles, que sacaneia essa raça aí, sou eu. Então, por isso que eu pego o Mazembe. Eu tenho o Nacional do Uruguai como 3º time, ganhou uma final em 80 deles. Nossa, já pensou? Tem um juiz muito querido que roubou aquele pênalti contra o Tinga, aquele árbitro. Ainda expulsou o Tinga. Márcio Rezende. Eu estou brincando. Fábio Costa fez pênalti no Tinga, foi pênalti. O juiz não deu pênalti, expulsou o Tinga. Foi um dos maiores roubos que eu vi na história do futebol, esse aí. Era contra o Inter, eu gostei porque era contra o Inter. Deu título para o Corinthians. Mas eu sei reconhecer quando há a má arbitragem, mesmo que prejudique o meu adversário. Aquele dia foi cruel que aquele árbitro fez. Edilson Pereira de Carvalho, se não me engano, não, até foi banido. Aquele lá foi o Márcio Rezende de Freitas. Que foi banido foi o Edilson Pereira de Carvalho, que aceitou, que manipulou resultados e tal. Ele até falou, quando vi aquele monte de dinheiro lá, eu não resisti. Ele falou, pois é, rapaz, tem cada coisa no futebol. Ah, rapaz, puxa vida, realmente... E eu percebo que o senhor conhece muito de futebol, conhece muito de história, né? Olha,
Dom Jorge, e assim, e o senhor, assim, desde pequeno, o senhor contou essa história aí na escola, né? E o senhor Sim. começou a ir a estádio, assim, lá no Estádio Olímpico, né, na época, né? O senhor ia ao Estádio Olímpico em Porto Alegre ou Não, não? Começou em estádio mais tarde, ou não ia muito em não, eu estádio? fui conhecer o Olímpico aos 21 anos de idade, porque a gente morava no interior, bem interior, perto de Passo Fundo, ali o máximo que se conseguia ver era 14 de julho de Passo Fundo, o Gaúcho de Passo Fundo, que depois virou Passo Fundo mesmo, unificou os dois na cidade, o 14 e o Gaúcho virou o Passo Fundo. Só que o Gaúcho, depois de um tempo, não gostou e voltou a ser o Gaúcho de Passo Fundo e hoje disputa, eu creio que a segundona lá. Então a gente não ia ver Grêmio e Inter nunca. Aliás, sobre o Olímpico, me deu uma tristeza muito grande quando da construção da arena. Assim, eu já fui na arena várias vezes, eu conheço ali dentro na arena as sedes, várias sedes, a capela. Ainda não rezei missa lá, mas eu pretendo. Eu fui 2 vezes na capela rezar um pouquinho, mas sozinho. Não rezei missa lá ainda. Eu percorro a arena inteira ali, os arredores. Tenho um cunhado que mora no mesmo bairro, ele é colorado. Desgramado valorizou o imóvel dele por causa da arena ainda. Ele é colorado e ganhou dinheiro com o meu Grêmio ainda. Tá reclamando. Aí vai construir essa porcaria aqui perto, vai encher de gente aí, uns malacos para roubar os carros da gente, sujar tudo. O apartamento dele vale o triplo hoje por causa da arena. Ele é colorado doente também, casou com a minha irmã. E a minha irmã é gremista e ele tem uma filha de uns 20 e poucos anos e um moleque de uns 15, todo colorado. Eu visito pouco essa raça aí. Só falo com minha irmã, só falo por telefone o necessário. Eu estou brincando. É parceirão, Claro. é parceirão. Mas eu ia dizer que quando veio para a Arena, eu senti muito agora que estou acostumando, mas Olímpico era outra coisa. Assim, eu visitei quando estava sendo desativado, me deu uma tristeza porque eu vi bons jogos lá, eu vi bons jogos, eu vi gol em Grenal assim do irmão do Ronaldinho ali, o Assis. Ele era bom de bola, aquele menino, eu não sei o que deu nele, depois virou péssimo empresário. Eu vi um Grenal 3-1, gol do Assis, depois o Cuca, que foi injustiçado na seleção brasileira. Era um meio de campo rápido. No Grêmio ele foi muito bem, ele foi para a seleção, mas ele nunca teve muita oportunidade. Eu vi o Cuca jogar no Juventude contra o Grêmio, meteu o gol no Grêmio, subiu no alambrado, onde estava a torcida do Grêmio para comemorar, mas tomou umas pedradas, umas garrafadas, eu xinguei ele. Depois ele foi no Grêmio e ele jogou muita bola. Ele fez o segundo gol e o terceiro foi Paulo Egídio. É um rapaz que andou aqui pelo Corinthians, se não me engano, Paulo Egídio. Foi. Aí o Grêmio fez 3-1. O gol deles parece que foi um Aguirre Garay, um zagueiro meia boca lá do time deles. Jogou no Palmeiras depois também, Aguirre Garay. Então. Ô, Dom Jorge, se o senhor puder só ir um pouquinho mais para trás na câmera, tá? A cabeça do senhor tá cortando um pouquinho a testa, assim, em cima. Um pouquinho mais para trás, por gentileza. Aí, isso, está ótimo, está ótimo. E eu percebo que o senhor lembra muito, assim, das escalações do Grêmio, né? E isso me chama muita atenção. Qual que é a escalação do Grêmio, assim, que o senhor mais se recorda, aquela que mais te marcou, assim, aquela que mais entrou para a história da sua vida, aquela que o senhor sabe de cor e por que essa escalação mais te marcou? Bom, tem duas escalações. Uma é a que é definitiva porque interrompeu uma série de títulos gaúchos lá do nosso adversário. Foi em 77. Era um time, o Tele Santana era o treinador, o Grêmio montou um time para realmente ser campeão. Então, via Corbo, Eurico, Corbo da seleção do Uruguai, Eurico, seleção brasileira, foi do Palmeiras, Corbo, Eurico, Ancheta, Oberdan e Ladinho. Ladinho veio do Londrina, o lateral esquerdo, fazia gol, e Ancheta e Oberdan dispensa comentários. Vitor Hugo, Tadeu Ricci e Ura, dentista lá de Porto Alegre, ele está, acho que, treinando a seleção feminina do Grêmio. Tarciso, Flecha Negra, Baltazar e Éder, Aleixo de Assis, que veio do América Mineiro para o Grêmio, o pessoal não lembra. Ele começou no Grêmio, foi para a seleção de 82,
Moeder ficou uns 3 anos no Grêmio, ele chegou com 21 anos lá. Então, era Corbo, Eurico, Anceto, Berdan, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Ritiura, Tarcísio, Baltazar e Éder, um timaço. E o André Catimba entrou depois naquela decisão e fez o gol do título de 77, que deu aquela pirueta que não saiu até hoje, que ele parou no ar e se arrebentou, lembra? Lembro. Na comemoração, o André Catimba. Anterior, tem um time que sofreu muito, na mão do Inter. E ali que me marcou a infância, o sofrimento de não ser capaz de ganhar um título gaúcho e brasileiro. A gente até ia bem, mas não ganhava. E eles ganharam 75, 76, 79 o brasileiro, 8 gauchões seguidos. E o time que sofria, eu lembro porque eu encarnava eles, cada jogo eles tomavam uns 3-0 do Inter, 2-1. A vez fazia 1-0 e tomava virada, gol do Escurinho, aos 47, de cabeça, me lascava. Eu sofri. A adolescência minha, a infância foi marcada por esses caras. A escalação era Picasso, Cláudio Radar, Beto Fuscão, Beto Bacamarte e Jorge Tabajara. Cacau e Ureneca, que depois veio para o São Paulo, se não me engano, foi da seleção, baita cabeceador. Cacau e Ureneca, Zequinha, Tarcísio e Nenê. Às vezes tinha o Loivo na ponta esquerda no lugar do Nenê. Era um bom time também. O Anchieta já estava, acho que ele chegou naquele tempo, mas Beto Fuscão e Beto Bacamarte. O Fuscão veio para o Palmeiras. Foi. Eu não vi o senhor jogar, acho que o senhor joga mais que o Beto Fuscão, viu? Tabajara do Gramado entregou um Grenal. 1-0 para o Inter na prorrogação. O Valdomiro deu janelinha nele. Depois, tanto é que o Lima mandou ele embora, e ele foi jogar no Inter. Poxa vida! Foi o gauchão de 75. Cruzamento, Valdomiro, gol de Flávio Bicudo na prorrogação, 1-0. Um domingo chuvoso de julho e o choro e a dor de mais uma vez. Aqui uns dias somos todos Cruzeiro. Aí o Inter socou o Cruzeiro do AU Plasma também, aquele timaço. O Inter ganhou o brasileiro em cima deles. Foi um tempo duro. Também eu me lembro o quê? Eu tremia só de ouvir a escalação do meu adversário. De verdade, eles não podem saber disso. Claro que eles vão ver agora o vídeo. Mas nós ouvíamos no rádio. Lá na roça não tinha televisão. A gente ouvia no rádio. Então eu acostumei a ouvir jogos com meu pai, com rádio de pilha. Ele ouvia todos os jogos do Grêmio e eu ouvia. E a escalação, quando eles falavam, aparece o bicampeão brasileiro com Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho e Vacaria, Caçapava, Falcão e Batista, Valdomiro, Dario e Lula. Eu começava a tremer, eu quase chorava, só de ouvir o que ia acontecer, porque era um grande time. Eles tinham ainda no meio, era Caçapava, Falcão e Batista, mas antes tinha Caçapava, Falcão e Carpegiani. Caçapava, Falcão, Borjão, tinha Jair, que batia falta bem, Valdomiro, Dario e Lula. Antes era Valdomiro, Flávio, Bicudo e Lula. Na zaga era Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio. Antes tinha Hermínio e Vacaria. Depois Vacaria. Ô, Dom Jorge, o senhor sabe que a mentira é do diabo. O senhor sabe que a mentira é do capeta. Mentira é pecado brabo. Mentira é negócio que leva para o inferno. Mentira não pode. Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e eu sei que o senhor não mente jamais, porque a mentira leva para o inferno mesmo, não tem jeito. O melhor Inter contra o melhor Grêmio. Quem ganha o jogo na história? O melhor Inter da história contra o melhor Grêmio da história. Quem ganha? Mas o melhor Grêmio tem que ser um time contemporâneo, ou pode pegar, por exemplo, escalar o Everaldo no melhor Grêmio, o lateral, e colocar o Lara no gol. É melhor pegar o contemporâneo, acho que é mais fácil para a gente pegar assim, quem conseguiu juntar numa mesma época o melhor time. Acho que o Inter foi melhor, né? Eu acho que eu tenho que reconhecer assim, eu pegaria como o melhor futebol
nem é esse do Renato que ganhou a Libertadores aí com Kahneman e Jeromel, e eu creio que não, porque como conjunto a gente olha, tinha Paulo Miranda e Bressan quando não tinha Kahneman, é de lascar. Eu vou falar baixo, e eu vou falar baixo porque o Paulo Miranda ainda está lá. É o reserva. E tem uma coisa assim, ó, o Inter está uns 6 jogos sem fazer um gol no Grêmio. Está 8 jogos sem ganhar. E amanhã tem Grenal. Eu estou com um pouquinho de medo, porque esses tabus não vão muito longe, sabe? A gente sabe que uma hora... E eu tenho medo que seja amanhã. E domingo eu torci para o Grêmio perder para o Novo Hamburgo, de medo de perder amanhã. Eu falei, se é para perder na quarta, já perde hoje. Já perde... Quando o Novo Hamburgo empatou de 3-3, e eu vi que Mateuzinho estava jogando mal, jogou mal. Ele é um baita no jogador. Matheus Henrique, um baita no jogador. Ele tem um cérebro interessante para o meio de campo do Grêmio aí, e normalmente joga bem. Domingo foi péssimo, e o Jean-Pierre, que vai longe no futebol também, eu já vi o Jean-Pierre jogar muita bola no Defensor del Chaco, lá no Paraguai. Eu fui ver o Grêmio ano passado, precisava ganhar do Libertad, eu fui lá, não basta ser pai, tem que participar. Eu fui lá ver. O Grêmio fez 2-0 com o gol do Cebolinha. O Jean-Pierre jogou muita bola. Domingo ele fez um pênalti tão infantil no escanteio que comprometeu ali, o Novo Hamburgo empatou. Depois o Luciano aí achou um gol aos 45. Mas é para matar a gente do coração. Então, tenho muito medo amanhã do que vai acontecer. E, bom, tem um menino surgindo, que é o Guilherme Guedes, no lateral esquerdo. Já estão badalando muito ele. Eu tenho medo, porque vamos devagar, que tem na história do Grêmio, tem jogador que surgiu aí, Anderson Pico, veio com tudo, aquilo lá, Tartaruga Ninja, lá no jogar, foi o Flamengo contratou Anderson Pico, o Flamengo cometeu essa burrice, não sei onde está o cara. Mas falando das equipes aí, aquele time que pegava Manga até Lula, é tudo jogador de seleção. E o meu time que talvez enfrentasse não é esse do Kahneman e Jeromel, aí mesmo com o Arthur. Ainda estava o Barrios, que jogou no Palmeiras, ainda estava no Grêmio, nesse da Libertadores. Tinha o Luan jogando bem. O Everton, pasme, era reserva. Naquele jogo que a gente perdeu, que o Pete Gonçalves fez o gol e eliminou a gente na arena, aquele fatídico dia, o meu irmão estava lá, porque ele tem cadeira lá, ele tem como é que fala? Quando construiu o estádio, ele já comprou é um lugar onde fica... Não, é um lugar onde fica camarote. Ele tem um camarote. E ele foi. E eu presinto as tragédias e não vou. Eu tenho, assim, um sexto sentido para isso. Meu irmão foi com a filha dele, minha filhada Monique, mas sofreram. Aquele 2-1, tendo ganhado na Argentina, na volta me toma 2-1, com aquela mãozinha do Bressan lá. O Everton era reserva nesse dia. Ele entrou depois para perder um gol, aquele desgramado. Perdeu um gol. Aliás, tem 5, 6, 7 jogos que ele não faz um gol. Está na hora de fazer no Grenal amanhã. Então, foi muito sofrido para o Grêmio aquele dia. E eu digo, o time era bom, sim, ganhou o Libertadores, ganhou, mas às vezes entrava Cícero, tinha os jogadores meia boca aí também. Tinha Cortez também, que é mais ou menos, e ali o Paulo Miranda, às vezes pressão. Então, o time que conseguiria enfrentar o Inter, não sei se ganhar, mas enfrentar pelo esquema tático, seria aquele de Darley, Arce, Adilson, Rivarola e Roger. Olha, a gente gosta de jogador formado lá. Nós temos 6 titulares no momento criados no Grêmio. E isso a gente gosta. E ali já só na defesa tinha o Roger e o Darley. Aí pega o Goiano, Dinho e o Carlos Miguel. Paulo Nunes. Cria nossa. E mais o Arilson, cria nossa. Paulo Nunes e Jardel.
antes da cadeia, porque Jardel hoje, se não me engano, ele se tornou deputado e, infelizmente, se envolveu com o mundo das drogas e o maior artilheiro brasileiro do Campeonato Português, um baita do centroavante, que veio como reserva do Vasco e o Grêmio recuperou, ele se tornou nosso artilheiro. Paulo Nunes, reserva do Flamengo, veio e essa dupla deu muito certo. Aliás, depois o Filipão me vai para o Palmeiras, me leva embora o Arce, me leva o Paulo Nunes, aí lascou nós também, e deu certo, viu? O Paulo Nunes é lembrado, hoje ele é comentarista do canal de esportes aí, do canal de televisão, não só de esportes, mas ele foi muito bem no Palmeiras. Ele só não foi bem no Coringão. Não sei o que ele foi fazer lá também. Pois é. Depois daquele dia da briga lá com o Edilson, o que foi fazer? Não tem mais clima, o jogador tem que ser esperto também para ver onde dá e onde não dá. Mas claro, ele foi bem no começo. Então, esse Grêmio aí não era uma Brastemp, mas eu creio que ajustando bem não ia passar vergonha. Não ia passar vergonha com o Inter do Falcão, Caçapava, Batista, Valdomiro, Figueroa, essa raça aí que me fez sofrer muito, Pois é, me fez sofrer um pouquinho também, porque ali naquela época lá, o Palmeiras acabava... Foi eliminado em 79, né? Eu era pequeno, mas eu ainda me lembro um pouquinho. Tinha o Chico Espina, que fez gol. Nossa, esquerda. Exatamente. Tinha o Chico Espina. Eu era criança, mas já gostava muito de futebol, né? Acho que já previa um pouquinho também o que eu ia ser na vida, o que eu poderia seguir na vida. Então, o futebol já fazia parte um pouco da minha realidade também. Agora, como é que o senhor conseguiu conciliar, né, toda essa paixão por futebol e esse conhecimento todo que o senhor tem, né, essa coisa assim, essa ligação com o futebol e a caminhada espiritual, o sacerdócio, hoje recém-ordenado, como é que chama? Bispo, né? Ordenado bispo, né? Recém-ordenado bispo e ao mesmo tempo acompanhando tão de perto o futebol, assistindo até em loco, né, a jogos do Grêmio, viajando, vendo jogos do Grêmio. Como faz para conseguir, né, acompanhar de perto e ao mesmo tempo vivendo uma vida espiritual tão ativa, tão intensa e tendo a obrigação, né, de pastorear as ovelhas e ter essa obrigação tão importante, né, que é cuidar também da vida espiritual própria e das pessoas que estão em volta? Bom, agora eu vou completar, no dia 28 de setembro, 1 ano que eu fui ordenado bispo, saí da paróquia e vim aqui para Santana. Eu nunca mais fui para o estádio. Agora eu já sei que vai ficar um pouco mais difícil. E antes não é que eu ia tanto assim. Eu, em alguma oportunidade, quando ia para o Sul para visitar a família, eu já procurava verificar uma data que tivesse um jogo. A minha família ali na capital não mora, meu cunhado, meu irmão não moram muito longe da arena. E antes a Olímpica ficava um pouco longe, mas combinava. Por exemplo, eu ia daqui, descia no aeroporto e já ia na direção do estádio. Meu cunhado, que torce para o Grêmio, outro meu cunhado, saía do serviço e a gente se encontrava lá e acabava sendo um passeio assim, sabe? E a gente ia despretensiosamente e o Grêmio dava sorte. Eu sou pé quente, viu? Eu vi cada jogo assim. Eu vi uma vez, uma tarde de quinta-feira, o Grêmio fez 4-3 no São Paulo, no Morumbi, naquele ano que foi campeão da Copa do Brasil sobre o Palmeiras. Só não sobre o Corinthians, foi em 2001. Isso. Aquele dia que Marcelinho Paraíba entrou com bola e tudo. Aquele dia foi um banho. O Zinho jogava no Grêmio. E o Marinho, zagueiro, que foi ali de Campinas para lá, acho que era do Guarani ou da Ponte, fez um gol também. Eles tinham empatado em Porto Alegre, saiu ganhando 2-0, o Grêmio fez 2 gols, em 2 perus de um goleiro reserva do Corinthians. Vieram para cá, digo, acho que não vai dar, fizeram 2 gols fora, eu estava com muito medo. Aí em casa, eu estava numa família, eu não gosto de ver jogo do Grêmio junto com os outros, não. Gosto de ver sozinho. Então eu fui para casa ligeirinho,
falei que eu tinha um compromisso, não falei que ia ver o jogo, fui em casa e liguei. Rapaz, 3-1 fora o baile, porque o Grêmio terminou o jogo no ataque, terminou com escanteio em cima deles. Foi um banho e foi uma vingança que eles tinham ganhado da gente no Olímpico uns 2 anos antes, que Marcelinho, Edilson também deram um baile em nós lá. Ricardinho fez um gol, se não me engano. Então o Grêmio botou eles, enquadrou os gambá nesse dia. Foi a fogo. Aquele dia eu celebrei a missa com a camisa do Grêmio por baixo da túnica. E sabe que tem um tipo de roupa que dá para ver assim. Então eu não botei a casula para não cobrir só a túnica e a estola, mas não falei nada na missa. Os gambá estavam tudo emburrado lá na missa e eu sempre sacaneava. Aquele dia eu falei, não vou falar nada, mas já na entrada da missa dava para ver o número 9 nas costas, por baixo da túnica, listradona, a camisa. Oh. E eu quieto. Só isso. A minha mensagem subliminar foi essa camisa por baixo. Rapaz, eu perdi uns 10 paroquianos naquele dia. Eles estavam muito bravos. Tem uns corintianos bravos. Tem uns... E aí eu gosto. Quando eu rezava a missa, eu gostava de sacanear eles assim. No final da missa, na hora de ir embora, eu dava uma cutucada no Corinthians. Até que uma professora que vinha na aula escreveu uma carta pelo correio, uma letra bem bonita, falando que estava indignada por que eu sempre falava mal do Corinthians e não dos outros, com tanto time, por que eu falava do Corinthians? Eu respondi para ela que era uma brincadeira, que eu falei, a senhora quer que eu fale, a portuguesa hoje vai se lascar, tem 2 torcedores na missa só, tem 2, tu quer que eu fale do quê? Aí sacanei o Corinthians, que aí reage, que nem a senhora está fazendo agora. A senhora está reagindo, aí tem gosto, aí eu vou fazer de novo. Teve uma imagem uma vez, quando o Corinthians não tinha Libertadores ainda. Aliás, aquele título, aquele bimundial deles aí é fake, viu? Aquele eu não reconheço de jeito nenhum. E assim como eu reconheço o Sport como campeão daquele Brasileirão, não é Flamengo, não, é o que é. Eles podem dizer que tem uma estrela, mas não é. E aquele Mundial ali, sem ter disputado Libertadores, olha, eu arrumo uns outros times para disputar aí esse Mundial também. O senhor não vai falar que o Palmeiras também não tem Mundial, né, Dom Jorge? Estou lhe perdoando, eu tô na paz. Eu peguei os gambá para sacanear. Eu peguei eles. Então, teve uma vez que, um dia que o Sócrates faleceu, doutor Sócrates, olha, o brasileiro, rapaz, tem que ser estudado pela NASA mesmo, viu? Aquele dia, teve um clássico aí, Palmeiras e Corinthians. Eu acho que ele faleceu no sábado e eu sepultamento era no domingo. No domingo, quando vai começar o jogo, eu lembro da imagem estampada nos jornais, uma imagem bonita. No círculo central, os jogadores do Palmeiras, no lado em que eles iam jogar o primeiro tempo, em pé, e do outro lado, os jogadores do Corinthians. Vieram todos, e o árbitro ali do lado para fazer um minuto de silêncio. Aí os do Palmeiras estavam com a mão para trás, assim, a posição normal, que eu estava cantando hino, etc., ali na apresentação ou na foto. E os do Corinthians, todos estavam nessa posição assim, ó. Lembra como ele fazia. Que o Sócrates fazia quando comemorava. Aí já saiu no dia seguinte por aí, estava escrito assim, o juiz perguntou, quem nunca ganhou uma Libertadores, levanta a mão. Aí os gambá tudo assim, ó. Depois eles ganharam, cara. Ganharam uma. Mas falando de conciliar, a pergunta era sobre conciliar o futebol. Eu não assisto novela. Eu, na televisão, praticamente, eu assisto alguma coisa de esporte e noticiário. E também, quando posso, alguma coisinha, eu gosto muito desses programas com os animais, sobre a África, Animal Planet, essas coisas assim, que envolvem a natureza. E aí eu paro uma meia hora para ver isso. Então, não tendo tempo para ver novela e não vendo novela, a gente acaba vendo programas esportivos, assim, na hora que está chegando de uma missa,
enquanto tira o chapéu, a botina, aí vai se organizando em casa e liga e vê o programa de esportes. Então, tem um pouquinho a visão geral do todo. E isso não... O fato de torcer para um time e até, às vezes, ir para o estádio, ele não desfavorece a seriedade da parte espiritual, de conduzir a nossa vida naquilo que é a nossa missão. Então, quando você tem uma folguinha, é uma forma de lazer que eu encontrei assim, assistir o meu time, mas agora faz quase um ano que não assisto mais, em loco, e eu assisti na televisão, que nem eu vi domingo contra o Novo Hamburgo, sofri com o poderoso Novo Hamburgo, eu sofri. Imagina amanhã no Grenal, então, como vai ser. É cruel o negócio. É cruel. Fala em sofrimento. Uma vez, sabe o que eu fiz? Um domingo à tarde, eu tinha rezado 2 missas de manhã. O Grêmio estava na segundona, vai pela segunda vez. Aí eu tinha um amigo jogando em Santa Bárbara do Oeste, na União Agrícola Barbarense, o Ranielli. Jogou lá no Sul, jogou no Palmeiras, jogou no Santos. Aí eu peguei o carro e, me mandei para Santa Bárbara do Oeste, a cidade pacata ali, estacionamento fácil. Nem flanelinha tinha para incomodar a gente, uma maravilha. Aí fui assistir Grêmio e União Agrícola Barbarense. O estádio é dentro da cidade, no centro. Rapaz, eu tenho uma hora que eu quis chorar. O Grêmio saiu perdendo de 1-0. E eu estava atrás de um gol ali com... Devia ter uns 40, 50 torcedores do Grêmio. E do União Agrícola Barbarense não tinha muito mais que isso também, viu? E aí o Grêmio perdendo de 1-0. Eu falei para os cabras que eu nem conhecia. Eu falei, o que é o futebol, né? Um campeão do mundo ali, com 2 Libertadores nas costas e jogando contra a União Agrícola Barbarense, time da cooperativa agrícola, sei lá o que é. Eu nem sabia que existia. Apesar de depois o meu amigo jogou lá e eles fizeram boas campanhas no Paulistão, até que um baita de um zagueiro, olha, ou praticamente um Wilson Piazza, assim, um zagueiraço, como é que é o de vocês lá, o zagueiro da Copa de 70, o zagueiro do Palmeiras, como é que era não é Miranda, não. Tem Luiz Pereira? Luiz Pereira. Praticamente um Luiz Pereira do Grêmio empatou de cabeça no escanteio, bem na minha frente. Era um zagueiro tão ruim chamado Pereira, não era o Luiz Pereira. Lembra do Pereira e Domingos? Pereira e Domingos, aquele careca, foi da Portuguesa, do Santos. Essa dupla de zaga jogou no Grêmio. Acredite nisso, jogou. Então eu enfrentei momentos muito duros com o Grêmio, assim, acompanhei a fase dura ali. Eu fui ver Grêmio e Portuguesa, um 0-0 no domingo chuvoso, no Canindé. Eu fui ver no Brasileirão uma vez, Grêmio e Santo André, lá em Santo André, e o Grêmio me toma 2-0. Me toma 2-0 do Santo André. Olha, tem cada uma que o Grêmio já me aprontou. Essa do River foi uma, e essas outras aí, pela segundona fora, esse 5-0 do Flamengo. Mas isso é o futebol. Isso é o futebol. Você sabe que baixos. Quem tá no alto, cuidado que uma hora vai cair, vai se arrebentar. O senhor sabe que um duelo que me chama muita atenção, assim, puxando pela memória, né? O senhor como um gremista ferrenho e eu como um grande palmeirense. 5-0 lá e 5-1 aqui. Pois é, eu fui aqui, eu fui ao jogo aqui no Palestra Itália, né? E o senhor já morava... Eu tremi de medo aquele dia. Porque assim, eu fui aqui no Palestra Itália, eu fui porque eu ia em todos os jogos, todos, eu não perdia um. Então, assim, eu pensei aqui, como eu vou em todos, eu vou também, mas eu vou só por ir, eu vou para me divertir, para ver um jogo de futebol. Eu vou com nenhuma pretensão de ver meu time classificar, porque tomou de 5-0 lá. Como é que eu vou imaginar que meu time vai ganhar de 5-0 aqui? Não vai, né? É um Grêmio, não é o Piraporinha, é o Grêmio. Então, o Palmeiras não vai ganhar de 5-0. Então, eu vou lá para assistir a um jogo, vou me divertir, vou comer uma pipoca e vou ver o jogo. Pronto. E aí, quando eu chego no estádio, o Grêmio ainda me faz um. Aí, então, assim, né? Acabou. Então, 1-0, 5-0 lá, ainda faz 1-0 aqui, beleza. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí,
1-1, 2-1, pô, legal, 3-1, vamos ganhar o jogo, ótimo. Aí quando começa 4-1, 5-1, falei, pelo amor de Deus, se faz mais um, vai para os pênaltis. Não tinha aquele negócio de gol fora de casa, era só saldo. Aí faz 5-1, faltavam ainda alguns minutos para acabar o jogo. Aí pronto, aquilo que era só um lazer virou a coisa mais nervosa do mundo. E aí no final do jogo, aquele índio, lateral direito, que tinha jogado no Santos, me chuta uma bola ainda, que a bola ainda passa perto do gol. E se faz o sexto gol, senhor amado. Futebol é o esporte mais improvável, mais apaixonante, por isso. Lá em Porto Alegre, o 5-0 é um placar elástico, mas não representou a partida, porque eu lembro que o Palmeiras teve boas chances. Se faz um gol lá, em vez de 5-0 fosse 5-1, a história já seria outra. Então, tem essas coisas, coisa interessante. Eu quero falar do Grêmio e o Real Madrid, porque como eu torci para o Mazembe, de medo que o Inter me ganhe 2 mundiais, aí lasca nós. Então, eles estão quietinhos com um, é muito importante que fique assim, e Libertadores nós temos 3 também, estamos bem, nós estamos bem. Eu não quero que o Grêmio ganhe tudo e se destaque muito, porque a rivalidade é importante. É bom a gente ter eles ali atrás, eles são assim, como torcida, hoje tem de cada 3, 2 gremistas e um colorado. Eles falam que são a maior torcida do Rio Grande. Imagina, eu acho que o Juventude está empatando de torcida com eles hoje. E o Caxias ali, o Brasil de Pelotas, nós é outro nível. De torcida é outro nível, assim, dá 2-1, certamente. Mas se o Grêmio ganhar se destacar demais, a gente perde eles do radar ali atrás. E é bom que eles estejam ali atrás. Eles estão agora um pouquinho longe, mas eles estão aí. A gente vê que eles vêm vindo. Eles acham que estão na frente, que são campeão de tudo. De tudo o quê? De tudo o quê? Se eles me fizeram torcer para o América Mineiro naquela segundona, quando eles apanharam do América Mineiro, não conseguiram ganhar a segundona. Nós ganhamos, nós fomos lá e ganhamos. Então não é campeão de tudo, nada. Eles têm os bordões dele e a gente ri e sacaneia. Mas contra o Real lá eu acho que foi em Abu Dhabi, não lembro aquela final, não foi em Tóquio, mas Real Madrid e Grêmio. Você olha um time lá, com Benzema, Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, era o Navas, Keylor Navas, que é o goleiro. O Bale, aquele atacante, Bale estava na reserva. Tinha Modric jogando aquela final. E vai o Grêmio com Jael. Jael e Paulo Miranda. Não dá. Então, eu pensei, mas eu vou assistir porque a gente arruma um 0-0 e vai para os pênaltis. E o futebol tem isso. Às vezes assim tem um Paysandu que faz belas campanhas aí na América, ali tem Campeonatos da América, ou São Caetano, a Chapecoense, tem, olha, então o futebol tem essas coisas. E aí a barreira abriu numa falta mal batida pelo Cristiano Ronaldo, foi mal batida porque ele bateu a meia altura, ia bater na barreira, mas a barreira deu uma fresta que deu um gol feio, um gol assim, ele faz cada golaço, aquele foi um gol feio, mas deu o título. Então, por isso que o futebol é apaixonante, porque não fosse aquele chute, aquela fresta na barreira, a gente teria arrumado empate, e aí Marcelo Groi ia pegar o do Cristiano Ronaldo e mais do Marcelo, que talvez ia bater, também estava no time, e nós ia ser campeão do mundo de novo. Puxa vida. Realmente tem essas histórias, e assim, por exemplo, você lembra, o Corinthians foi campeão mundial contra o Chelsea, o Cássio pegando até pensamento. O São Paulo foi campeão contra o Liverpool lá, e o Rogério Ceni também pegou até pensamento no gol do Mineiro lá. Defesa, a história dele, aquela defesa, deu uma trocada no ângulo, né? Teve um gol do Milan, sem querer, foi contra quem aquele gol do Milan? Contra o Milan. O goleiro bateu, ele virou. É seu parente, né, Milan? O senhor podia ser boleiro também. Pois é. Mas, Dom Jorge, o futebol é assim mesmo. Agora, o senhor mora mais tempo em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. O senhor tem 55 anos de idade, né? Pelo que eu
pelo que eu vi, e assim, há mais tempo em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Deu tempo, então, de escolher um time em São Paulo, pelo menos como simpatia. Se for para escolher um time em São Paulo, qual seria? Sim, eu escolhi faz algum tempo já. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o meu time aqui em São Paulo. Ah, entendi. Não, eu estou brincando. Então, o pessoal Eu fala, e na Itália, gosta de quem? Na Itália eu gosto do Grêmio. também sou assim. E no Rio de Janeiro eu gosto muito do Grêmio, de Porto Alegre também. E sabe que agora a NASA abriu aquelas viagens intergalácticas? Um dia pode ser que vão povoar Marte, em algum lugar lá. Se tiver o campeonato lá na base espacial, o Grêmio de Porto Alegre. Eu torço para o Grêmio. E eu estava brincando antes com você sobre a União Agrícola Barbarense, e eu falei, é o meu segundo time em São Paulo, porque é aquela coisa para fugir um pouco do arrumar um da capital, aí você arruma uns inimigos aí. Então eu torço por União de Santa Bárbara, União Agrícola de Santa Bárbara. E eu lembrei, quando eu sacanei a portuguesa antes, não sei se uma vez você acompanhou no tempo áureo da portuguesa, aí que ela, aliás, vendeu caro um título em Porto Alegre para o Grêmio, 96. naquele 2-0, gol do Paulo 96. Nunes, e depois o Ailton fez o gol, e se achou, ele era reserva e era ruim, e ele fez o gol do título, o Grêmio mandou embora no dia seguinte ele, não ficou lá mesmo assim. Tem esses jogadores, ele é o Gabiru nosso, lá o Gabiru do Inter que fez gol lá, o Ailton é o nosso Gabiru também, deu o gol do título, mas foi embora. Ficou se achando, foi embora. Eu, na época, vi o Macaco Simão falar assim, a torcida da Portuguesa cabe toda em 5 Kombi, ele falou, o Simão falou. 5 Kombis dá para levar a torcida da Portuguesa. 2 para a torcida e as outras 3 para os rojão e as bandeiras. É maldade demais. É muita maldade. Ó, cuidado que o senhor agora é bispo auxiliar da região episcopal Santana e o estádio do Canindé é ali do lado. Então, o senhor toma cuidado que o pessoal da Leões da Fabulosa fica ali pertinho, viu, Dom Jorge? Tem que fazer amizade com eles, viu? Tendo jogo lá, Alex? Não. Tendo um jogo? Sim. Vai voltar agora, né? A Série A2 do Paulistão também retorna, né? Daqui a pouquinho, A Portuguesa ainda manda os jogos lá. Sim, manda. É que tem um litígio na justiça, alguma coisa, eu até temi que fosse desativado. Isso é uma pena, porque é um estádio que faz parte da história do futebol aqui de São Paulo, e quando esses times sofrem assim pela má administração, eu lamento muito. Eu gostaria que a Portuguesa sobrevivesse, fosse grande e participasse da história como tem feito. Eu gosto desse time, porque quando dá Grêmio e esses times aí, eu sei que já é 3 pontos na tabela. Então, tem que ter esses times aí. Eu percebo que o senhor é bem gozador, mas faz parte, porque o futebol precisa disso mesmo, faz parte. Mas a Portuguesa é um time muito querido dos paulistanos, né? Mas ela incomodou muito também, né? Ela incomodou muito, teve grandes times, como em 96, esse começo e meados da década de 90, ela teve grandes times, década de 80 também teve grandes times, década de 70 também, né? A Portuguesa, em determinados momentos de sua história, ela rivalizou-se com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Ela foi campeã paulista em 73, né, no título dividido com o Santos no erro de contagem dos pênaltis do Armando Marques, né? Enfim, até isso aconteceu. Agora... E um centroavante bom na década de 70, um centroavante negro, eu não me lembro quem é. O Enéas. E depois com o Rodrigo Grau, acho que Rodrigo Fabre. E naquele time tinha um atacante que eu queria muito ele no Grêmio. Eu gostava do jogo dele. Era Leandro Machado. Lembra? O centroavante? O Leandro Amaral. Leandro Amaral. Ele não era alto, mas ele tinha ele era letal dentro da área. Assim, ele tinha o estilo de jogo do Nilmar, aquele do Inter que foi para o Corinthians depois. Era um cara rápido, a perna surgia do nada e definia. Era mortal. Aí eu vi uns jogos dele
Eu queria muito ele no Grêmio. E uma outra coisa da história do Grêmio Portuguesa, que o Grêmio contratou o Denner, da Portuguesa. Ninguém lembra, mas o Denner jogou no Grêmio, jogou gauchão, tem gols, aí é só colocar no YouTube, acha gols do Denner pelo Grêmio. Campo embarrado lá no Sul, ele sofria na mão daqueles becão do interior lá, rápido. Aí foi pro Vasco em seguida, e aí teve a fatalidade que levou ele cedo demais, o Denner da Portuguesa. E aquele time da Portuguesa da década de 90, que também quase foi campeão, tinha o Klemer como grande goleiro, que depois fez história no Inter. Né? Foi se lascar lá no Inter, ele era mais feliz na Portuguesa. Não, o Klemer foi feliz no Inter também. Bom goleiro, grande goleiro. Grande goleiro, isso mesmo. Gente boa demais. Tinha o Galo também, meio de campo, jogou no Santos. Sim, Alexandre Galo, sem dúvida também. Foi treinador do Sub-20 da seleção, ou do time das mulheres lá, alguma coisa assim também. Também, exatamente. É isso, a Portuguesa é um time de muita história, de muita história e está fazendo boa campanha na Série A2. Então vai voltar. Que bom. Tomara que volte e tomara que no ano que vem ela possa retornar à Série A1 do Campeonato Paulista, do nosso Paulistão 2021. Tomara, vamos torcer. Ô Alex, o meu tomara que volte é pela proximidade do estádio, então dá para ir a pé ver jogo aqui, então é uma oportunidade para mim. Por falar em proximidade, Dom Jorge, a gente está se aproximando do nosso final aqui do bate-papo e também proximidade, porque o bairro de Santana é muito próximo da sede da Rádio 9 de Julho, onde todos os dias eu apresento o meu programa, o Esporte 9, das 18 às 19 horas, o Esporte 9, né, falando dos 4 grandes clubes paulistas. Então, o dia que o senhor puder dar um pulinho na Rádio 9 de Julho, onde o Dom Devair da Fonseca mora, né, e tem o seminário e a Rádio 9 de Julho, os estúdios da Rádio 9 de Julho é dentro, né, do seminário ali, onde mora o Dom Devair, que é seu parceiro, seu de episcopado, né? Então, o senhor faça uma visita lá para nós também na Rádio 9 de Julho e a gente se conhece pessoalmente também, será uma grande honra recebê-lo ali e conversar um pouquinho mais a respeito de futebol. E aqui fica aqui o meu grande abraço e o meu carinho e o meu agradecimento público por ter aceito o meu convite e por ter proporcionado esse bate-papo super agradável, muito bacana mesmo. Eu tenho certeza de que todo mundo gostou demais dessa conversa sobre futebol aqui no meu canal do YouTube, aqui no nosso Bola Benta, né? Foi muito gostoso mesmo conversar sobre futebol. Obrigado, Dom Jorge Fiorozzo. É difícil falar seu nome. Eu treinei antes e na hora que eu falei, quando eu falar, eu vou acertar. Eu não consegui acertar de primeira. Pierozan. É um trava-língua, mas eu vou acertar. Pierozan. Jorge Pierozan, acertei. Dom Jorge Pierozan, acertei, Pierozan. Obrigado, viu, Dom Jorge? Sobre a rádio, quando o senhor me convidou, eu pensei que era lá na rádio, porque eu escuto o seu programa. E sei que tem alguns setoristas que fazem as notícias assim dos clubes grandes aí, então eu escuto lá na rádio. Quando o senhor falou, vai falar comigo um pouquinho sobre futebol, aí eu perguntei, é lá na rádio? Porque eu escuto o programa de tarde lá, então, com muita alegria, dou audiência lá sim, gosto da sua abordagem do futebol e gostei de estar aqui, foi muito, muito gostoso. Aqui eu ia longe, se não pegasse para ganhar o Inter mais um pouco, eu ia 3 dias a fio. Então, te agradeço o convite, a gente há de se encontrar por aí. Deus abençoe a sua família, as suas assim, empreitadas profissionais, que tudo dê certo também, que se cuide nesse tempo agora, tem que cuidar de si mesmo para cuidar da família por causa da pandemia. Deus abençoe a todos aqueles que forem assistir também aqui no YouTube, os seus radiovintes da Rádio 9 de Julho. Forte abraço, força! Aqui, quem manda é esse aqui, ó. Esse aqui, o que manda. Aqui, a roupa de bispo, mas tem essa aqui, que é a principal. Valeu. Pronto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
A verde é mais bonita. A verde. Essa aí é o segundo uniforme, né? Esse é o segundo. Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro. E, ó, Olha aqui. Força, personalizado. valeu. Obrigado, Dom Jorge. Um abração, viu? Valeu. Sua bênção. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Grande abraço da minha parte. Tchau.